amigos, luz e paz a cada um. Sou Mara, estou em nome da Casa Espírita Maria Amélia. Vamos primeiramente levar os nossos sentimentos em pensamento, vamos buscar Jesus, nosso irmão maior, que veio nos mostrar o caminho que nos leva a Deus. Jesus, por misericórdia, permita que os bons espíritos venham nos assistir, nos amparar, nos auxiliar no entendimento e na compreensão dos teus ensinamentos. Mãe Santíssima, nos envolve com seu manto de amor e de luz. Fortalece em nós a fé, a esperança, a coragem, a alegria de viver e a gratidão a Deus. Que assim seja. Meus amigos, vamos falar um pouquinho hoje da reencarnação. Vamos lá no capítulo 1, Céu e Inferno, é a quinta obra da coleção kardeciana. O futuro e o nada é o título. Nós vivemos, nós pensamos, nós agimos. Eis o que é positivo. E nós morremos, o que não é menos certo. Mas ao deixar a Terra, para onde vamos? Em que nos transformamos? Estaremos melhores ou estaremos piores? Seremos nós mesmos ou não mais seremos nós mesmos? O ponto central dos ensinamentos de Jesus está em a vida futura. Jesus se referiu claramente à vida futura como sendo o fim a que se destina a humanidade, e que a vida futura deve ser o objeto das principais preocupações do homem sobre a Terra. A ideia da vida futura dá uma fé inabalável no porvir. E essa fé tem consequências enormes na moralização dos homens, porque muda o seu ponto de vista em relação à vida terrena e o homem se coloca em pensamento na vida espiritual. E a vida corporal para ele se torna apenas um momento, vivendo em um país desconhecido, um país ingrato, um país estrangeiro. Nós vamos encontrar no capítulo 4, Jesus tendo um diálogo com Nicodemos. E Jesus fala a Nicodemos que é necessário nascer de novo para poder ver o reino de Deus. Nicodemos então pergunta: mas Senhor, pode um homem já sendo velho nascer novamente pelo ventre de sua mãe? E Jesus afirma que é necessário nascer de novo para poder ver o reino de Deus. Nós pegamos lá no capítulo 4, necessidade da reencarnação, o item 25, uma comunicação de São Luís, que foi dada em 1859. Começa com uma pergunta de Kardec, logicamente auxiliado pelos espíritos. A encarnação é uma punição e somente os espíritos culpados é que estão sujeitos? São Luís então responde:
a passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária, pois as atividades que se veem obrigados a desempenhar ajudam-os a desenvolver a inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhe impõe no princípio da existência, como primeira prova do uso que farão do seu livre arbítrio. Os que executam a tarefa com zelo sobem rapidamente e de maneira menos penosa os primeiros degraus da iniciação, e gozam mais cedo o resultado do seu trabalho. Os que fazem mau uso da liberdade que Deus lhes concede retardam o seu progresso e podem prolongar indefinidamente a necessidade de reencarnar. É então que a encarnação se torna um castigo. Há muitos espíritos que relutam para não reencarnar. Nós não temos querer. A determinação é do Pai que nos criou. Então não tem porquê nós queremos ou não queremos. A própria lei da evolução nos impulsiona a reencarnação. Dependendo da elevação do espírito, o espírito pode estar participando da programação das suas provações. Dependendo da evolução, ele não tem sequer condições de estar opinando. E os próprios mentores cuidam desta parte, né? Aí muitos questionam. Diante do sofrimento aos quais o espírito se expõe na Terra, por que reencarnar, se submetendo a um duro viver? Nós vimos que São Luís nos mostrou que é uma necessidade. Quando nós estamos desencarnados, nós habitamos uma colônia espiritual, dentro das nossas elevações, dentro das nossas necessidades, né? Nós vemos que as coisas de um mundo, ou melhor, nós vemos as coisas de um modo diferente do que quando nós estamos encarnados. Lá no mundo dos espíritos, nós compreendemos que é necessário passar pelos trâmites da reencarnação para adquirirmos força, poder e esplendor. Nós somos filhos do dono do mundo. Nós temos que explorar o universo, nós temos que conhecer a obra do Pai. Para isto, nós precisamos participar ativamente da obra do Criador. Então, está em nós esta força, esse poder e esse esplendor. Nós precisamos fazer com que se torne atual.
flutuante. Não nos será possível quitar os compromissos contraídos em antigas reencarnações, e nós então nos convencemos a vir para poder reparar. Porque somente mediante as novas experiências na Terra é que nós vamos aliviar a nossa consciência. O remorso dói muito, o arrependimento dói demais, e dói porque as leis de Deus estão em nossa consciência. Então, todos os agravos que nós fazemos ao nosso semelhante devem ser reparados por nós. O corpo humano, ele funciona como um filtro depurador. A animalidade que trazemos do passado é retida pouco a pouco pelo filtro da carne. E em cada reencarnação, o espírito sai um pouco mais depurado, um pouco menos animalizado, um pouco mais humanizado. As reencarnações reúnem em novo ambiente ofendidos e ofensores, vítimas e verdugos, os quais recapitulam juntos um passado de erros, procurando corrigi-los. E quando nós nos defrontamos com os portadores das moléstias presentemente incuráveis, com os aleijões, com os idiotas, com a cegueira, com a surdez, com a mudez e tantas outras, vemos irmãos no passado que se entregaram ao crime, aos vícios e à perversidade. E agora, por meio do filtro da carne, procuram curar seus espíritos doentes, mutilados e enlouquecidos. Qual é a finalidade das reencarnações? São 3 principais. É o aprendizado, a elevação e a reparação. A Terra é uma escola na qual estamos matriculados para desenvolver as nossas faculdades nobres. Pelas numerosas experiências que a vida na Terra nos proporciona, educamos o nosso sentimento, isto é, nosso coração, que é o órgão dos sentimentos. Qual é o primeiro e maior mandamento entre todos? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nós precisamos nos conscientizar de que nós estamos mergulhados em Deus e Deus está mergulhado em nós. Nós procuramos Deus lá fora, por isso nós não conseguimos encontrar Deus. Ter Deus dentro de nós é fazer vibrar as fibras dos nossos melhores sentimentos. Ainda desconhecemos os sentimentos puros, mas esse melhor que já conquistamos até agora, nós precisamos fazer com que vibrem estes bons sentimentos. E para podermos aprender, nós precisamos educar esses sentimentos. Vamos lá. Para a elevação.
Terra nos dá a oportunidade de instruir o nosso espírito, enchendo-o de sabedoria. A sabedoria vem do conhecimento, do experimento, da vivenciação. Sabedoria é aquilo que nós adquirimos por nós mesmos. Nós contatamos por nós mesmos com todo o apanhado que vem ter conosco. E nós fazemos aquela construção. À medida que nós vamos educando o nosso sentimento, nós vamos adquirindo a sabedoria e, ao mesmo passo, vamos nos elevando a planos superiores do universo. Isto é, nós vamos ingressando em colônias espirituais mais adiantadas. A nossa elevação é uma consequência da educação dos nossos sentimentos e da sabedoria já conquistada. Então, o próprio Jesus falou, a Pilatos, meu reino não é deste mundo. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Olha, todo este universo aí que brilha aos nossos olhos não foi criado inutilmente por Deus, foi criado para os espíritos fazerem parte e viverem neles. Então, cabe a cada um de nós educar os nossos sentimentos, nos elevar para termos direito a viver em mundos melhores do que estamos vivendo atualmente. Sabemos que o planeta Terra é um mundo de expiação e provas, onde ainda há o predomínio do mal. Assim como os espíritos evoluem, os mundos também evoluem. O planeta Terra está passando para um mundo de regeneração, onde os espíritos que terão o direito de voltar a reencarnar na Terra terão um descanso, um repouso, um refazimento das forças para voltar a reencarnar fazendo reparações. Porém, as reparações não serão com o teor de sofrimento que há nessas reparações atuais que nós vivenciamos. E o terceiro é a reparação. Então, o primeiro é o aprendizado, o segundo é a elevação, o terceiro é a reparação. Se nós formos maus e praticarmos o mal, nós vamos ter que arcar com as consequências, É a lei do retorno. Jesus não disse a cada um segundo as suas obras. Se nós praticamos o bem, nós vamos ter o bem de retorno. Se nós praticamos o mal, nós vamos ter o mal como retorno. Se formos maus e praticarmos o mal, teremos que arcar com as consequências do mal que nós tivermos praticado. E assim a reencarnação funciona como um corretivo ao espírito culpado. Aquilo que tivermos feito o outro sofrer, nós vamos ter que experimentar deste sofrimento para ver o quanto dói no outro e podermos aprender a respeitar o direito do outro. E a reencarnação, ela não é apenas um elemento corretivo, ela é também um elemento reparador. Nas reencarnações sucessivas, seremos postos em íntimo contato com aqueles aos quais nós causamos males e infelicidades, para que possamos dar a justa reparação. Nós podemos colocar os ciclos das reencarnações da seguinte forma:
reencarnações felizes, reencarnações suaves, reencarnações semifelizes, reencarnações dolorosas e reencarnações sacrificiais. E quantas vezes teremos que reencarnar na Terra? Quantas vezes se fizer necessário para o nosso aprendizado, a nossa elevação e a nossa reparação. Quando nós tivermos absorvido todos os ensinamentos que a Terra tem para nos oferecer, nós vamos ter o direito de estar reencarnando em mundos mais superiores, em mundos onde a felicidade ainda não é absoluta, né? Mas existe a aurora da felicidade. Então, a vida é totalmente mais esplendorosa, mais feliz, mais aperfeiçoada, os nossos corpos, principalmente, aqui nós nos arrastamos devido ao aprisionamento de nós espíritos no corpo carnal. Em mundos mais elevados, nós volitamos mesmo no corpo físico, devido à pouca densidade da matéria. Mas vamos lá para as reencarnações felizes. Os seus possuidores gozam de quase uma completa felicidade. Estão isentos da maioria dos males que dificultam a vida na Terra. E em qualquer posição em que estejam colocados, nada lhes falta. Está ao abrigo dos grandes sofrimentos e das necessidades que ainda assola o planeta Terra. Merecem essas reencarnações felizes, semi-felizes, reencarnações felizes. Ou seja, vocês viram aqui que é quase uma completa felicidade, porque o próprio Jesus falou que a felicidade não é desse mundo, né? Então, gozam dessas reencarnações felizes, quase completa felicidade, esses espíritos que não trazem grandes faltas a sanar das reencarnações anteriores. Sabem tirar bom proveito do aprendizado e trilham o caminho da elevação. À medida que a ignorância for sendo banida da face da Terra, o número dessas encarnações quase felizes irá aumentando. Porque então saberemos nos dedicar ao nosso verdadeiro bem e ao bem do semelhante. Por isto, a importância de nós voltarmos todos os nossos sentidos para a vida futura. A vida futura do espírito e não a vida futura do corpo físico. Nós não somos corpos, nós somos espíritos. Eu não sou Mara, eu estou Mara, assim como já tive outros corpos com outros nomes. Hoje sou mulher, outras encarnações, mulher, mas em outras encarnações fui homem. Nós temos que experimentar os dois lados, o masculino e o feminino, porque trazem experiências e vivenciações diferenciadas. Os espíritos não têm sexo, o sexo é do mundo carnal para que haja a reprodução dos seres. Vamos continuar, então, nós vimos as reencarnações felizes, vamos ver as reencarnações suaves. As reencarnações suaves constituem um prêmio de repouso para o espírito.
Há espíritos que, como desencarnados, vejam, desencarnados. O mundo dos espíritos, ele é muito mais ativo do que o mundo corporal, o mundo material. Os espíritos lá estudam, trabalham, namoram, casam, se divertem, auxiliam, visitam os encarnados, enfim, é muita atividade. Então, os espíritos desencarnados que vivenciam essas reencarnações suaves trabalharam arduamente e por longo tempo nas regiões inferiores e de trevas no mundo espiritual. Porque trabalhar aonde existe o aroma do perfume, qualquer um trabalha, não é assim? Agora, trabalhar em locais fétidos, em locais horripilantes, em locais onde a dor e os gemidos imperam, não é para qualquer um, né? Então, esses espíritos, quando estavam desencarnados, trabalharam nessas regiões por longo tempo. Conseguiram, assim, grandes créditos a seu favor. E como ainda não estão em condições de estarem em colônias superiores e pouco ou quase nada ainda devem reparar de reencarnações anteriores, lhes é concedida uma reencarnação suave. Eles estão abrigados das lutas penosas da existência terrena. Na face da Terra, são numerosas essas encarnações, como justo prêmio ao trabalho nobre e ao esforço em prol do bem semelhante. As reencarnações semi-felizes, conforme eu estou falando aqui, vão averiguando aí em qual delas estão situados, legal? As reencarnações semi-felizes são aquelas que proporcionam ao espírito alternativas de alegria e de sofrimentos. Há sempre um quê a não deixar o espírito gozar da felicidade completa. Contudo, analisando a vida, não poderá dizer que foi totalmente de sofrimentos. As horas tempestuosas foram sucedidas pela calmaria, pela bonança, né? Pelo repouso, pela tranquilidade, depois das ásperas provações. As reencarnações semifelizes constituem a imensa maioria na face da Terra, o que facilmente se explica que são raros os encarnados que não trazem dívidas de reencarnações anteriores. E essas recaem no presente para serem pagas. No momento de pagar, sobrevém o sofrimento. Todavia, uma vez liquidada as dívidas, os débitos, o espírito caminha para a felicidade, se tiver o cuidado de não contrair novas dívidas. Então,
a grande maioria sabe o porquê, né? Quando está naqueles momentos de uma felicidade, ela até se preocupa pensando o que será que vai vir depois, não é assim? Porque nós vivemos alternadamente, a grande maioria dos encarnados vive alternadamente essas situações aí de tranquilidade, repouso, e de repente vem novamente aquela grande dificuldade. Então, esses estão nas reencarnações semi-felizes. As reencarnações dolorosas. As reencarnações dolorosas trazem em constante sofrimento o espírito que passa por elas. Infelizmente, ainda são bastante numerosas. Merecem essas reencarnações espíritos que fizeram muito mal ao seu semelhante em encarnações anteriores. E agora recebem em seus próprios corpos o reflexo do sofrimento que infligiram aos outros. Embora saibamos que sofrem porque merecem, Deus ele não castiga ninguém. É o próprio Espírito que impõe para ele essa condição. Ele tem a consciência de que ele necessita, ele merece estar passando por isso. Pena que quando reencarna, volta ao mundo corporal, a maioria se esquece, né? Mas depois nós vamos falar um pouquinho do esquecimento, se der tempo. Se esquece e começa a acusar a providência divina. Então, embora saibamos que eles sofrem porque merece, nem por isso devemos deixar de lhes estender o nosso afeto, o nosso carinho, as nossas atenções. É dever fraternal. Principalmente se estamos procurando atingir o título de cristão. Cristão verdadeiro, porque há muitos cristãos da boca para fora, mas os sentimentos estão vazios dentro da cristandade do Cristo. O falar é muito fácil porque qualquer um fala. O fazer é que é a essência. O fazer é mostrar que Deus está vibrando dentro de nós. Então é dever fraternal nosso de amenizar o rigor da expiação, ajudando esses irmãos na áspera senda de sua reparação. É este um tipo de reencarnação que desaparecerá do planeta, na proporção em que o homem for se moralizando. Irão acabando as reencarnações dolorosas. Vamos ver as reencarnações sacrificiais. O que são as reencarnações sacrificiais? São aquelas que um espírito suporta, a fim de vir ajudar outros a se porem
no bom caminho, no caminho do bem. Chamam-se sacrificiais, isto é, de sacrifício, porque os espíritos que as usam já alcançaram um grau tal de elevação que eles estão isentos de virem passar por trabalhos de sofrimentos aqui na Terra. Entretanto, eles aqui vêm, sofrem, lutam, dando o bom exemplo no meio em que reencarnam, visando com isso promover o progresso entre os entes queridos que se encontram estacionados nas sombras do mal. Estas reencarnações, elas são comuns. E os espíritos elevados se servem delas para promoverem a melhoria do planeta. A maior entre todas foi a de Jesus. Muitos pensam que Jesus teve o privilégio de ser criado diferente por Deus. Ora, se assim fosse, Deus não seria justo. Nós vimos que Deus dá o mesmo princípio para todos. Todos nós somos criados simples e ignorantes. Deus nos dá o direito de participar da sua obra ativamente, através do aprendizado e da elevação pelo nosso próprio esforço. Jesus, ele passou por todos os caminhos que nós já passamos, que estamos passando e que vamos passar. Ele é o nosso irmão mais velho, aprendeu antes de nós e veio nos ensinar para que também possamos estar onde ele já esteve e onde ele estará. Porque os espíritos nos conscientizam de que a nossa elevação ela é quase infinita. Nós chegamos ao término quando chegarmos à perfeição relativa ao Criador. Aí vamos só estar no auxílio a Deus e não mais tendo necessidade de estar reencarnando. Caso queiramos voltar a reencarnar, é pela nossa escolha e para ajudar aqueles que estão retardatários. Então, irmãos queridos, seja qual for a situação que estejam vivendo no momento, pensem que ela é transitória, passageira, que a bonança e a tempestade se dissiparão, virá somente a bonança, e que todos nós fomos criados para a felicidade e não para o sofrimento. Que Jesus abençoe a nós todos, que os bons espíritos nos auxiliem a buscar o nosso crescimento e nosso entendimento espiritual. Fiquem todos na doce paz de Jesus. Aguardem que o Ricardo fará a prece de encerramento da noite de hoje. Luz e paz a cada um abraço carinhoso a todos. Boa noite a todos. Obrigada, Mara, pela palestra de hoje.
E agradecer você que está sempre aqui conosco, nos acompanhando aí nas nossas lives, nesse sabadão, hoje dia 19 de setembro. Gratidão a todos vocês que estão aqui nos acompanhando. E gostaria de convidá-los agora, aqueles que estiverem aí com o celular disponível, a colocar a câmera do seu celular aí nesse QR Code que está aparecendo do seu lado direito. Você será direcionado para o nosso site, que é o www.mariamelia.org.br. Lá no nosso site você terá acesso a todas as informações, a todas as atividades que estão acontecendo na nossa casa. As lives da semana, todos os palestrantes e temas. Lá no nosso site também você consegue fazer a inscrição para o nosso acolhimento fraterno. Como a nossa casa está fechada, não é possível passar na orientação presencialmente, então você entrando lá no nosso site, fazendo a sua inscrição para o acolhimento fraterno, no dia e horário que você escolher, alguém da nossa instituição, lá da orientação, vai entrar em contato com você. Lá no nosso site também é possível você conhecer e adquirir os produtos com a marca Maria Amélia. São vários produtos diferentes. Camisetas, máscaras, canecas, squeeze, enfim, tem uma variedade de produtos super bacanas com o logo Maria Amélia e também os produtos dos nossos parceiros. Lembrando que o Maria Amélia é uma instituição sem fins lucrativos, então toda a renda adquirida com a venda desses produtos será direcionado aí para a manutenção da nossa casa e para as atividades sociais. Lembrando que o pessoal do social está trabalhando a todo vapor, eles não param. Então, nós continuamos pedindo para que vocês nos ajudem a ajudar cada vez mais aqueles que necessitam. Hoje são 50 famílias que são cadastradas no Maria Amélia e que recebem mensalmente as cestas básicas. Além dessas 50 famílias, hoje é possível, graças à ajuda de vocês, auxiliar outras tantas famílias que estão precisando. O social também está conseguindo auxiliar outras instituições, comunidades, e tudo isso está sendo possível graças ao apoio de vocês. Hoje, por exemplo, a esse horário, tem uma equipe na rua fazendo a entrega dos kits para os nossos irmãos moradores de rua. Todo sábado sai uma equipe para fazer esse trabalho. Antes da pandemia, esse trabalho era feito uma vez por mês. Pós-pandemia, todo sábado a equipe está lá para auxiliar esses nossos irmãos tão necessitados. E tudo isso é possível graças à ajuda de cada um de vocês. Deixamos aqui o nosso muito obrigada e pedimos para que vocês continuem nos ajudando para que essa corrente cresça e muito mais pessoas possam vir e nos auxiliar também. Lá no nosso site também é possível você ter acesso aos nossos podcasts. São áudios maravilhosos, áudios com mensagens edificantes que nos alimentam a alma, que nos deixam bem. E esses podcasts são gravados pelos tarefeiros da nossa instituição. Então, eu convido você que ainda não conhece ir lá, clicar e ouvir os nossos podcasts. Todo dia sobe um podcast novo. É bem legal. Lembrando que tá chegando também a nossa cirurgia, a semana de cirurgia espiritual. Esse mês será no dia 29 de setembro e dia 1º de outubro, tá? Então, na terça, dia 29 e na quinta, dia 1º de outubro, será a nossa semana da cirurgia espiritual. No mais, eu gostaria muito de agradecer, como sempre, a presença de cada um de vocês aqui e convidá-los agora, junto comigo, a fazermos as vibrações dessa noite. Então, aqueles que quiserem se sentir mais à vontade, podem comigo neste momento fechar os seus olhos. Vamos elevar os nossos pensamentos até o Mestre amado Jesus.
Vamos agradecer. Agradecer por este dia maravilhoso que tivemos, agradecer pelo presente da vida, agradecer por todas as bênçãos recebidas e por todos os livramentos, mesmo que não tenhamos percebido. Vamos pedir ao Mestre que nos envolva em todo o seu amor, em toda a sua paz, e que esse amor possa atingir a todos aqueles que necessitam. Sejam os nossos irmãos que se encontram hospitalizados, sejam nossos irmãos que se encontram em seus ambientes de trabalho neste momento, aqueles nossos irmãos que se encontram adoentados, doentes do corpo físico, doentes de suas emoções, que todos possam ser acolhidos e receber toda a paz e todo o amor do Mestre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos aqueles que nos tenham ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, meus queridos irmãos e irmãs, gratidão mais uma vez pela presença de cada um de vocês aqui. Que todos tenham aí um restinho de sábado maravilhoso, que seja um domingo de muito amor, de muita paz em família. E amanhã nos encontraremos aqui novamente ao meio-dia para o nosso Evangelho do Meio-Dia. Gratidão a todos vocês que estão nos acompanhando, tanto pelo Facebook do Maria Amélia, quanto pelo YouTube do Maria Amélia. E você que ainda não está inscrito no nosso YouTube, vai lá, se inscreve lá no nosso YouTube, aciona o sininho, vocês serão todos muito bem-vindos e poderão assim acompanhar as atividades que estão acontecendo por lá. Gratidão a todos, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente!